No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com o juiz da Corte Internacional de Justiça, também professor da Faculdade de Direito da UFMG e fundador da Faculdade CEDIM, Leonardo Neymer Caldeira Brant, que fala sobre jurisdição internacional. Tudo bem com o senhor? Tudo muito bem. Muito obrigado pelo honroso convite. Obrigado ao senhor pela presença. Gostaria que o senhor começasse explicando para as pessoas o que é a Corte Internacional de Justiça. Bom, a Corte Internacional de Justiça, ela é a principal jurisdição das Nações Unidas. Ela é um órgão jurisdicional das Nações Unidas, que tem vários órgãos, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, e ela tem uma competência para julgar em matéria contenciosa os estados que litigam, em casos de conflito internacional, ou a dar pareceres consultivos quando solicitado pelas Nações Unidas ou por agências especializadas das Nações Unidas. Pareceres esses que são de natureza não vinculante. Na prática, um exemplo, por favor, desse trabalho. Bom, recentemente, por exemplo, que ficou bastante conhecido na mídia recentemente, foi a decisão da Corte Internacional de Justiça em matéria cautelar num conflito que envolvia a África do Sul e Israel. Outro conflito que estamos julgando neste momento é um conflito que envolve a Armênia e o Azerbaijão. Em matéria consultiva, por exemplo, iremos julgar em breve questões relacionadas às mudanças climáticas a partir de uma demanda da Assembleia Geral, ou mesmo a legalidade da ocupação dos territórios palestinos por Israel. Então, a Corte Internacional de Justiça tem essa dupla competência de decidir em matéria litigiosa, contenciosa, conflitos entre estados, unicamente estados, indivíduos não podem ser parte, nem empresas privadas não podem ser partes litigantes no âmbito da Corte Internacional de Justiça, ou pronunciar pareceres que são consultivos por natureza, portanto não vinculantes, a partir de demandas da Assembleia Geral, ou do Conselho de Segurança, ou de órgãos especializados das Nações Unidas, sobre temas relativos à aplicação do direito internacional. Temos também o Tribunal Penal Internacional, o TPI. O que é o Tribunal Internacional Penal? O TPI ele é uma instituição não parte do sistema Nações Unidas. Ele foi criado por um tratado, chamado Tratado de Roma, que estipulou crimes tipificados no Estatuto e determinou a constituição deste tribunal com competência para julgar não mais os estados, mas os indivíduos que viriam a ser acusados da prática destes crimes. Crimes contra a humanidade, crimes hoje até reconhecidamente de agressão, crimes de genocídio, crimes de guerra contra a paz. Portanto, no âmbito do TPI, a parte passiva, o polo passivo, é o indivíduo. E o TPI, por essa razão, tem um procurador, tem uma dupla câmara, tem possibilidade de estrutura recursal. Portanto, embora ambos os tribunais estejam lotados na cidade da Haia, nos Países Baixos, eles têm competência e constituição distinta. Basicamente, um é Estado, o outro indivíduo. Basicamente, um julga litígios entre Estados, aplicando materialmente o direito internacional sem uma limitação tipificada, quer dizer, ele aplica o direito internacional no âmbito geral, ele julga, portanto, litígios relativos à imunidade, ou litígios de diferença marítima, ou litígios de conflitos territoriais, ou litígios relativos à discriminação racial, ou seja, qualquer violação do direito internacional que envolva as partes como Estados, ao passo que o Tribunal Penal Internacional julga se um indivíduo teria violado aqueles crimes que são tipificados no estatuto do tribunal. Portanto, ele tem uma natureza jurídica distinta. E como é que é lidar com tantas questões tão difíceis, delicadas? Como é que tem que ser esse trabalho? Como é que tem que ser esse olhar? Nós somos 15 juízes. 15 juízes de países distintos. Um mesmo país não pode ter dois juízes da mesma nacionalidade. Ou seja, o senhor é o único brasileiro. Eu sou o único brasileiro. E na região do que nós chamamos do GRULAC, que envolve toda a América do Sul até o México, nós temos apenas dois juízes, normalmente. Hoje,
nós temos um juiz brasileiro, de nacionalidade brasileira. Isso é bom esclarecer, porque eu não sou um representante do Brasil. Eu fui eleito enquanto brasileiro, mas no momento em que a eleição se dá no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral, eu me torno um funcionário, bom, não digo funcionário das Nações Unidas, mas bom, recebo, meu contra-cheque é pago pelas Nações Unidas, mas eu tenho o juramento de imparcialidade. Portanto, eu não sou um representante do Brasil na Corte Internacional de Justiça. Eu sou um juiz de nacionalidade brasileira. Então, hoje nós temos na região da América Latina um juiz de nacionalidade brasileira e um juiz de nacionalidade mexicana. Normalmente são 2 juízes. E há uma distribuição universal, 2 africanos, 3 europeus. Bom, há uma distribuição regional, geográfica, para que, de algum modo, as visões que são próprias da formação regional de cada um dos juízes possa operar no âmbito do processo decisório. E o que podemos falar com relação a tudo isso sobre o direito interno? Bom, a Corte Internacional de Justiça, ela não é uma jurisdição recursal das jurisdições domésticas. Portanto, o que significa que uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele cria coisa julgada no ambiente interno, não podendo ser rediscutida no universo internacional. A Corte Internacional de Justiça, ao contrário, ela aplica o direito internacional quando se considera que há violação da norma internacional. Então, ela atua em um outro regime, em uma outra área, não é? Portanto, as decisões da jurisdição internacional, em matéria da Corte Internacional de Justiça, elas não afetam, assim dizendo, a normatividade jurisdicional doméstica, embora elas tenham que ser, após decisão, implementadas com eficácia no âmbito do poder doméstico, né? O que o senhor pode falar sobre casos julgados recentemente? Olha, a competência material da Corte Internacional de Justiça, ela é ampla. Como eu disse, ela julga todas as questões que envolvem o direito internacional. Tradicionalmente, a Corte tem agido de forma a lidar com questões relativas à imunidade, conflitos territoriais, delimitação marítima. Mas nos últimos 2 anos, em virtude das circunstâncias globais, a Corte tem sido demandada para tratar de matérias muito relacionadas aos direitos humanos. Então, nós tivemos diversos casos, embora do ano passado, início do ano, tenha sido tratado um caso relativo à delimitação marítima entre Colômbia e Nicarágua, a Corte julgou 2 casos, 2 convenções, aplicando 2 convenções relativas a financiamento de terrorismo e discriminação racial, no caso que envolvia Ucrânia e Rússia. Em seguida, a Corte também veio a decidir diversas demandas sucessivas em matéria de medida cautelar que envolve Israel e África do Sul em matéria de genocídio. Recentemente, está na pauta da Corte uma decisão no conflito do Alto Karabakh entre Armênia e Azerbaijão, também que envolve matérias de discriminação racial. Portanto, o foco nesses últimos 2 anos tem, de algum modo, modificado um pouco e a Corte tem se dedicado muito a questões relativas à implementação ou à violação de regras de direitos humanos. Mais algum detalhe sobre o papel da Corte nos conflitos atuais? De algum modo, sim, porque há hoje um certo bloqueio no Conselho de Segurança. Matérias que deveriam ser tratadas naturalmente no Conselho de Segurança, em virtude das situações políticas globais, têm sido dirimidas
e encaminhadas à Corte Internacional de Justiça. O que significa que a Corte tem incrementado em grande proporção o seu potencial de trabalho e a sua atuação na esfera global, buscando, evidentemente, a solução pacífica de controvérsias internacionais e a manutenção da paz. Essa é a finalidade principal das Nações Unidas e da principal jurisdição das Nações Unidas, que é a Corte Internacional de Justiça. No final de outubro foi realizado aqui em Belo Horizonte, na sede do TJMG, o Congresso Diálogo de Cortes, né? Foi a primeira vez que juízes da Corte e também do Tribunal, participantes do Congresso, se reuniram, né, de forma presencial no mesmo evento no Brasil. O que isso significou? Isso tem uma grande importância e eu gostaria, nesse momento, de cumprimentar a presidência do TJ, da Justiça Federal de Sexta Região, da RGF e mesmo da AMAGES também e do CEDIM, que organizaram esse importante evento. Vieram ao Brasil uma juíza britânica do Tribunal Penal Internacional, dois ex-presidentes da Corte Internacional de Justiça, o juiz eslovaco Peter Tonka e o juiz da Somália, que é o juiz Yusuf, e uma vice-presidente, que é a juíza chinesa Xue, e eu mesmo, estando aqui no Brasil pela primeira vez, num importante encontro. Isso não é comum, nem mesmo no âmbito da Corte, para pronunciar palestras, fazer conferências sobre a relação entre o direito brasileiro, um diálogo entre desembargadores e magistrados brasileiros e a justiça internacional, para que nós no Brasil possamos compreender melhor o papel das jurisdições internacionais. Então eu parabenizo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais por essa iniciativa e eu me sinto muito honrado de poder participar dela. Então, foram debatidas questões temáticas relacionadas tanto a direitos humanos quanto a mudanças climáticas, né? Inclusive teremos a COP30 aqui no Brasil, né? Exatamente. Isso foi muito discutido. Exatamente. A questão das mudanças climáticas é a pauta da Corte, é o principal tema da pauta da Corte Internacional de Justiça a partir de uma demanda relativa a exatamente a análise das mudanças climáticas sobre via de um parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça. Isso está na pauta da Corte e também o Brasil, como um dos principais interessados e que vamos receber aqui a COP30, é um dos temas centrais, não apenas da Corte ou da COP30, mas é um dos temas globais centrais e que a Corte está atenta e que deve pronunciar em breve uma decisão profundamente importante tratando das questões relativas às mudanças climáticas. Para encerrarmos, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Sim, eu gostaria novamente de parabenizar o TJMG, parabenizar todos os parceiros que realizaram esse importante evento em Minas Gerais, é um evento inédito, e dizer da minha honra e da minha profunda satisfação de estar aqui com você. Muito obrigado. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Um abraço. Um abraço. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista às nossas reportagens aqui no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.